O primeiro trimestre de 2018 ficou marcado pelo regresso da volatilidade nos mercados financeiros. De facto, após um mês de janeiro de fortes ganhos nas principais bolsas mundiais, em especial no setor tecnológico, os meses de fevereiro e de março foram de correção. Nos Estados Unidos, o índice S&P 500 terminou o trimestre cerca de 8% abaixo do seu valor máximo, tal como o índice Nasdaq 100, que perdeu cerca de 9% desde o máximo de março, este último penalizado pelas fortes quedas das ações do Facebook, da Amazon e da Tesla, entre outras. Na Europa, o trimestre foi igualmente negativo, com destaque para os mercados inglês e alemão, que perderam cerca de 8% e 6% respectivamente. Pela positiva, destacaram-se os mercados emergentes, que em média subiram 1,1% em dólares. Na origem desta turbulência estiveram os crescentes receios quanto à subida da taxa de inflação e, consequentemente, sobre a possibilidade da Reserva Federal norte-americana subir as taxas de juros mais depressa do que o esperado pelo mercado. Igualmente preocupantes foram as notícias quanto ao aumento das tarifas sobre as importações norte-americanas de ferro e alumínio e o risco de uma escalada protecionista que em nada beneficia o crescimento económico mundial. Neste cenário, as obrigações de dívida pública, que começaram o ano com perdas devido à perspectiva de subida das taxas de juros nos Estados Unidos e diminuição dos estímulos monetários na zona euro, acabaram por recuperar em março, encerrando o trimestre com perdas ligeiras. Nos Estados Unidos, as yields a 10 anos fecharam nos 2,74% e na zona euro fecharam nos 0,5%. Em Portugal, as obrigações do Tesouro terminaram o trimestre nos 1,6%, menos 33 BPs do que no final de 2017. Por sua vez, nos mercados cambiais, o dólar registrou o quinto trimestre consecutivo de perdas contra o euro, penalizado pelos receios de uma guerra comercial com a China e os potenciais efeitos negativos sobre a economia. Neste contexto, nomeadamente após as quedas de fevereiro e março, na nossa opinião, as ações continuam com um potencial de valorização superior ao das obrigações, assumindo que os resultados das empresas se concretizam conforme o esperado pelos analistas. Com efeito, este ano os resultados das empresas são esperados crescer a cerca de 16% nos Estados Unidos e 9% na Europa, enquanto que nas obrigações as yields e os spreads continuam muito baixos. Em termos relativos, as avaliações permanecem mais interessantes nos mercados europeus, onde mantemos a preferência pelos mercados acionistas ibéricos e alemão. Igualmente interessantes permanecem os mercados emergentes, onde aumentamos a exposição durante o primeiro trimestre. Nos próximos meses, a evolução dos mercados acionistas deverá, contudo, ser mais turbulenta do que é observada nos últimos anos. O atual ciclo de subida dura já há 9 anos e uma possível escalada protecionista contribui para o aumento da volatilidade nos mercados. A estes fatores acresce a perspectiva de mais subidas das taxas de juros nos Estados Unidos, onde a yield curve se encontra praticamente plana, o que poderá significar um abrandamento económico nos próximos trimestres. Deste modo, num regime de maior volatilidade, a estratégia de proteção mais eficiente, na nossa opinião, continua a ser a diversificação, ou seja, construir carteiras diversificadas por região e setores económicos, incluindo várias classes de ativos, continua a ser a forma mais eficiente para acomodar os períodos de maior turbulência nos mercados financeiros.